Era uma noite fria e úmida, e eu estava sentado no pequeno escritório do cemitério, revisando os registros. O silêncio era absoluto, exceto pelo ocasional som do vento assobiando entre as árvores. Foi então que o velho coveiro, seu Anselmo, entrou apressado, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Você não vai acreditar no que eu vi lá fora", ele disse, a voz tremendo. Algo está errado com o túmulo da Dona Clara." Levantei-me imediatamente, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. "O que você quer dizer com errado?" perguntei, tentando manter a calma. "Venha comigo", ele respondeu, sem dar mais explicações. Peguei minha lanterna e o segui para fora, o coração batendo acelerado. O cemitério estava envolto em uma névoa espessa e as sombras das árvores pareciam dançar sob a luz da lua. Chegamos ao túmulo em questão e o que vi me deixou sem palavras. A terra estava revirada, como se alguém tivesse tentado cavar de dentro para fora. "Isso não é possível", murmurei, tentando entender o que estava acontecendo. "Eu juro que ouvi vozes", disse seu Anselmo, olhando ao redor nervosamente. "E não era o vento." "Vozes?", perguntei, sentindo o pânico começar a tomar conta. "Que tipo de vozes?" "Fracas, mas desesperadas", ele respondeu, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Antes que eu pudesse responder, um som baixo e gutural veio debaixo da terra. Congelamos no lugar, trocando olhares de puro terror. Isso não pode ser real", eu disse, tentando convencer a mim mesmo. Mas o som continuava, cada vez mais alto. "Temos que sair daqui", disse seu Anselmo, puxando meu braço. Mas algo dentro de mim me impediu de ir embora. "Espere", eu disse, ajoelhando-me ao lado do túmulo. "E se alguém realmente estiver lá embaixo?" "Você está louco?", ele perguntou, a voz cheia de medo. "Isso é coisa do outro mundo." Ignorei seus protestos e comecei a cavar com as mãos, a adrenalina me impulsionando. A cada punhado de terra que removia, o som ficava mais claro. Finalmente, minha lanterna iluminou algo que me fez recuar. Era uma mão, pálida e imóvel, saindo da terra. "Meu Deus!", sussurrei, sentindo o sangue fugir do meu rosto. "Isso não pode estar acontecendo." Seu Anselmo deu um passo para trás, fazendo o sinal da cruz. "Eu avisei", ele disse. "Isso é um aviso para não mexermos com os mortos." Mas antes que pudéssemos decidir o que fazer, a mão se moveu. E então, uma voz fraca e rouca ecoou: "Ajude-me!" Como coveiro do pequeno cemitério na periferia da cidade, meus turnos noturnos eram geralmente tranquilos, embora sempre envoltos numa atmosfera inquietante. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. A ausência total de som era perturbadora, como se até os grilos tivessem decidido fugir. Então, ao longe, ouvi passos sobre o cascalho que serpenteava pelo cemitério. "Quem está aí?" Minha voz cortou o silêncio, carregada de uma tensão que eu não pude disfarçar. Caminhei em direção ao som, tentando ver através das sombras. Uma silhueta surgiu, trêmula na luz pálida de minha lanterna. "Sou eu, João", respondeu uma voz fraca. Era o ajudante novo, claramente abalado. "João, o que você faz aqui a esta hora?", perguntei, franzindo o senho. Ele segurava algo nas mãos, um caderno velho de capa surrada. "Achei isso no galpão. Tem coisas escritas aqui, coisas estranhas", explicou, estendendo o caderno para mim. Abri a primeira página e vi garranchos quase ilegíveis. Era um diário. Enquanto examinávamos o caderno, outro som ecoou, um ranger agudo, como se um portão enferrujado estivesse sendo aberto com força. Peguei minha lanterna e nos dirigimos ao setor antigo do cemitério. O ar parecia mais pesado, quase como se estivesse nos empurrando de volta. "Isso não estava assim antes, estava?", João sussurrou. Diante de nós, um túmulo estava aberto, a lápide partida em 2. "Isso é impossível", murmurei, meu coração acelerando. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma pista. "Alguém deve ter feito isso",
Vândalos, talvez? Sugeri, tentando racionalizar o que parecia cada vez mais irracional. Mas quem teria tempo de cavar isso em algumas horas? João rebateu, apontando para a profundidade do buraco. Ele tinha razão. Era uma tarefa que levaria dias. O vento ficou mais forte, e com ele, um som baixo, quase como um sussurro coletivo. "Você ouve isso?" Ele perguntou, tremendo. Aproximei a lanterna do buraco e quase deixei cair. Algo se movia lá dentro, algo que não deveria estar ali. Era uma mão, pálida, com unhas quebradas. João deu um grito e recuou, enquanto eu tentava manter a calma. Mas antes que pudesse reagir, a mão se agarrou à borda do túmulo. "Corra!" gritei, puxando João pelo braço. Corremos em direção ao galpão, meu coração martelando no peito. Lá dentro, trancamos a porta e seguramos uma pá cada um, como se essas ferramentas pudessem nos proteger. Isso não é real. Não pode ser real, João dizia em pânico. "Tente se acalmar", eu respondi, embora minha própria voz traísse meu nervosismo. O galpão ficou em silêncio, exceto pelo som de nossa respiração pesada. Mas logo, passos começaram a ecoar do lado de fora. Eles não eram apressados, mas metódicos, cada vez mais próximos. João foi até a janela e espiou pela fresta. Eu vi alguém. Não estamos sozinhos." Ele recuou, deixando cair a lanterna no chão. A luz oscilava, criando sombras dançantes nas paredes. Me agachei para pegar a lanterna, mas naquele momento, um baque na porta nos fez congelar. O baque tornou-se insistente, enquanto arranhões começaram a acompanhá-lo. Peguei a lanterna e apontei para a porta, esperando que ela aguentasse. "Seja o que for, não pode entrar", eu disse, mais para mim mesmo do que para ele. Mas ao fundo, uma nova voz surgiu. "Por que estão se escondendo?" A voz era grave, rouca, quase zombeteira. "Nós só queremos conversar." Eu e João trocamos olhares aterrorizados, como alguém sabia que estávamos ali. A porta começou a se abrir lentamente, mesmo com nossas tentativas desesperadas de segurá-la. O que entrou era algo que não consigo descrever completamente. Seus olhos vazios pareciam olhar para minha alma e um sorriso macabro estampava seu rosto desfigurado. "Vocês não deveriam estar aqui", disse a figura, enquanto se aproximava. João caiu no chão, incapaz de se mover, enquanto eu tentava usar a pá para me proteger. Mas antes que pudesse reagir, as luzes da lanterna começaram a piscar violentamente, até que tudo se apagou. A última coisa que ouvi foi a risada distorcida daquela figura. Horas depois, me encontrei deitado no chão do galpão, o corpo exausto e a mente em frangalhos. João estava ao meu lado, murmurando coisas incoerentes. "O que aconteceu?" perguntei com a voz rouca. Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de explicar. Quando saímos do galpão, o cemitério estava incrivelmente silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo mudou. Havia uma presença naquele lugar, algo que eu jamais conseguiria explicar ou esquecer. Passaram-se dias e eu evitei o trabalho noturno desde então. Mas ainda ouço os sussurros à noite, chamando por mim. João deixou o emprego, incapaz de lidar com o trauma. E o diário? Eu queimei, mas as palavras permanecem gravadas na minha mente. Eles estão voltando. Era uma tarde abafada, com o céu coberto por um manto cinzento que parecia pesar sobre o cemitério. Trabalhar sob o sol ardente sempre foi um desafio, mas naquele dia havia algo particularmente opressor no ar. Como coveiro, estava acostumado com a solidão daquele lugar, mas a tranquilidade da tarde parecia carregar um silêncio incomum, quase como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Continuei minha rotina, tentando ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Enquanto caminhava pelos caminhos desgastados, notei algo estranho. Uma das sepulturas, uma das mais antigas, estava com a terra recém-revirada, mas eu não me lembrava de ter trabalhado nela recentemente. Aproximei-me para investigar, minha curiosidade lutando contra um incômodo medo que começava a surgir.
Olhei ao redor, buscando algum sinal de que alguém poderia ter invadido o cemitério, mas o local estava completamente deserto. Então ouvi o som. Era um murmúrio baixo, quase como um gemido, vindo de dentro do túmulo. Minha respiração ficou presa, e o suor já não era apenas por causa do calor. Peguei minha pá com força, como se aquilo pudesse me proteger, e me inclinei sobre a sepultura. O som ficou mais claro, como se alguém estivesse chorando, implorando por ajuda. Contra todos os meus instintos, decidi abrir a tampa da lápide para verificar. Dentro não havia nada além de escuridão. O gemido parou assim que a tampa foi afastada, como se nunca tivesse existido. Fiquei parado ali, com a pá ainda em mãos, tentando compreender o que acabara de acontecer. Foi então que senti um frio gelado passar por mim, como se uma sombra tivesse caminhado ao meu lado. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio estava de volta, mas agora ele parecia mais pesado, mais vivo. Decidi me afastar, sentindo que já havia passado dos limites do que era seguro. Mas quando dei o primeiro passo, ouvi um estalo atrás de mim. Era um som de terra sendo mexida. Olhei de relance e vi a terra da sepultura começando a se mover novamente, como se algo estivesse tentando sair. Meu corpo congelou, incapaz de reagir, até que um som gutural, profundo e rouco saiu da cova. Era como se a própria terra estivesse gritando. Corri. Abandonei minha pá e corri como nunca antes. As pernas queimavam, mas o medo me impulsionava. Contudo, não importa para onde eu olhasse, parecia que o cemitério não acabava. Cada curva me levava de volta ao mesmo ponto, como se estivesse preso em um labirinto que não fazia sentido. Foi quando percebi que o ambiente parecia diferente. As lápides não estavam onde deveriam estar, e o céu agora parecia mais escuro, quase apocalíptico. Ao longe, uma figura surgiu entre as lápides, parada, imóvel, mas claramente me observando. Seus olhos brilhavam de uma forma inumana, e sua presença fazia minha pele arrepiar. Comecei a caminhar para trás, mas tropecei em uma raiz e caí no chão. Ao olhar para cima, a figura estava mais perto. Não havia passos, nenhum movimento, apenas a sensação de que ela estava ali o tempo todo, me observando, esperando. Gritei por ajuda, mas minha voz parecia ser absorvida pelo ar ao meu redor. Era como se o cemitério não permitisse que o som escapasse. Minha respiração ficou ofegante, e lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto tentava rastejar para longe. Foi então que senti uma mão gelada segurar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi dedos pálidos e finos, saindo do chão, agarrando-me com força. Minhas forças estavam se esvaindo, e a figura agora estava de pé ao meu lado, inclinando-se como se fosse inspecionar sua presa. Sua presença era sufocante, e seus olhos brilhantes eram a última coisa que eu podia ver antes que tudo ficasse escuro. Quando despertei, estava deitado do lado de fora do cemitério, sob o sol novamente. Mas algo estava diferente. Meu relógio marcava a mesma hora de quando tudo começou, como se nada houvesse passado. Voltei para casa, mas aquela sensação nunca me deixou. Às vezes, à luz do dia, vejo sombras se movendo no canto dos meus olhos. E à noite, o som do gemido ainda ecoa em minha mente. Algo aconteceu naquela tarde. Algo que deixou uma marca permanente em mim. O cemitério pode ter me deixado ir, mas sei que parte de mim ainda está presa lá, esperando ser chamada de volta.